Wunsch ver feliz. Olha aquilo. Na adaptação, o Gerwitz ele muda o foco um pouco da história em vários sentidos, né? Isso é porque o filme é dele, na verdade, né? O filme não, o esforço ali do filme não é ser o mais fiel possível ao meu livro, mas sim é uma inspiração, né? Então, eu acho que os temas, as preocupações que são mais fortes para o Roberto Gerwitz, que foi diretor e também roteirista do filme, acabaram sendo colocados mais em evidência no filme, né? E então, para ele, acho que era muito importante essa questão do relacionamento dos dois, do Hermano e da Adri, e a questão da paternidade, né? Então, o filme ele se torna quase um filme sobre isso, né? Sobre o impacto de um filho na vida de dois adultos que estão com seus projetos pessoais também envolvidos nesses projetos pessoais. E para quem a notícia da gravidez da Adri se torna uma fonte de caos, de problemas, de questionamentos, né? Isso não está no romance, né? A minha preocupação no livro era mais, primeiro que ele é mais focado no Hermano, né? Só o drama dele, a história toda é muito do ponto de vista dele. E então eu queria que ele tivesse uma família e tem toda a preocupação dele estar se envolvendo com esse projeto de fazer uma escalada perigosa enquanto ele tem uma mulher, uma filha, que enfim, a vida dele vai correr risco. Isso é uma questão no romance. Mas a questão da paternidade não é tão importante no romance. Não é uma coisa que na época me preocupava. A cena mais importante no livro que tem a ver com paternidade, na verdade, é a cena do parto em que nasceu a filha dele, né? Que é uma cena super pesada, não sei se os leitores vão perceber essa diferença, assim, mas para ele a questão do parto é muito importante porque é o único momento em que o Hermano perde o controle como médico, né? Ele é um médico já bastante respeitado, apesar de jovem, e ele tem esse domínio total sobre a coisa do corpo, do sangue, assim, né? No momento em que o parto da filha dele se torna muito arriscado e está com perigo de morrer tanto a esposa dele quanto o nenê, né? Ele pela primeira vez balança, assim, então isso é muito importante no livro, né? Mas essa cena, por exemplo, não existe no filme. No filme a gente não, né? O parto tem no fim, mas é uma outra história. Então é um exemplo de várias diferenças, na verdade, que existem entre o roteiro do filme e o livro, né? Mas, enfim, muda bastante. Eu acho que quem vê o filme vai pensar muito mais sobre as questões de paternidade, maternidade, do que o livro, onde isso não é uma questão tão importante assim. Do ponto de vista do livro, eu não acho que o termo coragem é tão importante. Eu não acho que a questão do Hermano no livro é uma questão de coragem. Eu entendo mais como uma questão de conseguir ter uma vida com base no tipo de pessoa que a gente percebe que a gente é e aprender a abrir mão de outras possíveis vidas ou outras possíveis personalidades que quanto mais velho a gente vai ficando, mais a gente não vai tendo acesso a elas por questões várias, né, vários determinismos envolvidos numa vida humana, assim. Mas então eu não acho que a questão do Hermano não é tanto de ter coragem, mas é que ele foi fascinado com base na formação cultural dele de infância, adolescência, em um tipo de personagem masculino que não era exatamente corajoso, mas para quem o embate físico com o mundo e com as outras pessoas, os outros homens, era uma coisa muito importante, né? Heróis de história em quadrinho, de filme americano, enfim, todo mundo conhece muito bem isso, né? Essa coisa da força física, mas para ele é mais uma coisa da fisicalidade, né? Do corpo mesmo, do sangue, ele é muito fascinado. Então, não é tanto uma questão de coragem, eu acho. Eu acho que esse elemento da coragem ele foi trabalhado com mais ênfase no filme. Então essa foi a leitura um pouco do diretor sobre isso, né? Mas sim, ele é fascinado um pouco com essas figuras. Eu acho que os anos 90, que é essa idade em que o Hermano tem a sua jornada de formação, adolescente, que se torna adulto, que é na verdade a minha geração, né? É uma área muito de transição entre um modelo bem forte de masculinidade e novas formas que estavam começando a aparecer depois dos anos 90, sabe? Hoje que a gente está em 2016, quer dizer, vários desses modelos de masculinidade que estavam à disposição, eles já são fortemente questionados, né? A geração de homens mais novas que a minha, tu vê isso no estilo de vida das pessoas, né?
as pessoas escrevem, publicam, opinam, mas o Hermano ele está ali num limiar, ele ainda não tinha sido exposto a isso. Então eu acho que ele é um personagem cuja sensibilidade já estaria pronta para essa mudança de padrões de masculinidade, mas ele não tinha isso. O que ele teve foi esse reforço dos padrões antigos. Então eu acho que isso é o que acaba levando a ele a ser o tipo de personagem que ele é, digamos. Eu acho que se o personagem Hermano fosse um cara nascido a partir dos anos 2000, ele teria uma relação completamente diferente do que é ser de como lidar com aquele impulso dele de querer expor o corpo a embates e coisas assim. Isso a sociedade hoje já trata isso de uma outra maneira. Mas ele não tinha essa disposição. Então eu acho que quando eu estava escrevendo o romance, eu estava apenas parcialmente consciente dessa questão, né? Eu próprio hoje, relendo o meu livro, enxergo esse problema de uma outra maneira. A minha opinião sobre essas coisas mudou. Eu escrevi esse livro quando eu tinha 23, não, tinha 25 anos, eu acho. 24, 25 anos quando eu escrevi. Então eu era bem jovem, na verdade, quando eu escrevi, né? Hoje eu próprio já tenho uma visão diferente sobre essas questões. Aí é interessante, eu entendo agora como o Hermano era um personagem talvez pronto para esses novos padrões de masculinidade e também do papel da mulher, né? Mas não era uma discussão a qual ele, naquela idade, naquela classe social, no lugar onde ele vivia, com a família que ele tinha, ele não foi exposto a isso. Eu acho... Assim, eu não acho que as personagens femininas do livro e do filme são muito diferentes, né? Elas só têm mais participação no filme. Mas se a gente vai ver quais são os conflitos, as motivações e o perfil das personagens no livro e no filme, elas não são tão diferentes. A Adri do romance não é muito diferente da Adri do filme, mas no filme ela tem mais espaço. E acho que aí é uma questão de que história estava se querendo contar, né? Eu, quando escrevi o romance, o meu interesse era focar no Hermano. Então, não são só as personagens femininas que acabam sendo um pouco coadjuvantes para ele. Todos os outros personagens são um pouco coadjuvantes a ele. Os outros personagens masculinos também são um pouco coadjuvantes para o conflito dele, né? Realmente, o Hermano é quem está no centro do palco 90% do tempo no romance. Mas eu acho que o Roberto, por questões de diferente mídia, de questão da leitura dele e das problematizações que ele queria trazer para a história, ele viu interesse em trazer algumas dessas personagens femininas para cima, né? Então eu acho que isso é interessante porque, enfim, parece quase um segundo take, uma outra versão da história, tipo uma outra forma que o livro poderia ter sido escrito nesse sentido, que ele acabou dando a chance delas aparecerem mais, né? E eu acho isso ótimo para mim, é como ver, eu próprio conhecer um pouco mais sobre elas, né? Porque eu acho que elas não são idênticas, mas elas estão sim ligadas de uma forma bem forte às personagens do livro, né? A Adri, enfim, os questionamentos, os problemas delas são um pouco os mesmos, né? A Nayara, a gente quase não vê ela adulta no romance, a gente vê ela quase exclusivamente quando ela era adolescente. Mas a Nayara adulta, que participa de muitas cenas no filme, que é uma personagem super importante, eu consigo imaginar ela sendo a Nayara adolescente do livro muito facilmente, assim, então é legal.